Olá, boa noite. Boa noite. Catequese com o Papa. Francisco dedica meditação a São José e diz que é preciso garantir a dignidade no trabalho. Vaticano divulga nomeação de bispo para o Brasil. O risco da propagação de doenças por contaminação da água e da lama das enchentes que atingiram Minas Gerais. Explicaremos quais são as novas regras para passageiros que tiveram voos cancelados por conta da Covid-19. Nossa equipe mostra como a prática das virtudes pode levar ao caminho do autoconhecimento. E o garoto que viu sua vocação florescer depois de receber um abraço do Papa Francisco. Durante a catequese desta quarta-feira, o Papa Francisco dedicou a meditação a São José, homem trabalhador. Disse que o trabalho é uma unção de dignidade. O Santo Padre citou exemplos sobre o carpinteiro e recordou que é preciso garantir a dignidade no trabalho, especialmente para os que estão mais expostos às explorações. Francisco disse que os evangelistas apresentam José como o carpinteiro e explicou que na Palestina do tempo de Jesus, a madeira era utilizada não só para fazer arados e móveis, mas também para construir casas. Um ofício bastante duro, tendo que trabalhar com materiais pesados como a madeira, a pedra e o ferro. O Santo Padre também destacou que, do ponto de vista financeiro, este trabalho não garantia grandes ganhos e que o Evangelho dá sinais de que a família de Nazaré era pobre. E citou como exemplo a oferta levada pelos pais de Jesus para apresentá-lo no templo. Oferecer pombos era a prescrição para os mais pobres. O Papa destacou que Jesus aprendeu de José esta profissão e, quando iniciou sua vida pública, as pessoas questionavam de onde vinha a sua sabedoria, porque o conheciam como aquele que trabalhava na carpintaria com o pai. Deste dado biográfico da vida de José e de Jesus, Francisco disse que podemos nos recordar do valor do trabalho e de tantas pessoas que estão expostas a riscos por causa dele. Mencionou trabalhadores de minas ou fábricas não regularizadas, de crianças que são obrigadas a vasculhar lixões em busca de algo ainda útil. E recordou ainda dos que estão desempregados, dos que perderam a esperança por não conseguir se recolocar no mercado, e pediu que, em um momento de silêncio, os fiéis rezassem pelos que se desesperaram, especialmente na pandemia, e por falta do emprego tiraram a própria vida. Quanta gente vai bussare le porte? O pontífice lembrou das inúmeras pessoas que batem nas portas das indústrias atrás de algo para fazer, para levar o pão para casa. E disse que a Caritas distribui sim o alimento, mas é preciso trabalho para devolver a dignidade a estas pessoas. Pediu aos governos que auxiliem na promoção de novos postos de trabalho. E explicou que trabalhar não é só um meio de sustento, mas também de santificação e de dignidade. Questionou como temos realizado nossas tarefas, se estamos pensando só em nós mesmos ou nos comprometendo com quem está ao nosso lado. É no trabalho que realizamos a nossa identidade relacional e também exprimimos nossa criatividade, recordando que cada um realiza uma tarefa de um modo único. O mesmo trabalho, mas com estilo diferente. Já próximo de encerrar a catequese, o Santo Padre pediu para pensarmos no que pode ser feito para resgatar a dignidade do trabalho, sair da lógica apenas do lucro para ser vivido como direito e dever de cada pessoa, que exprime e incrementa a sua dignidade. E apresentou uma oração feita pelo Papa Paulo VI no dia de São José Operário, em que pede ao Pai de Jesus que proteja os trabalhadores na dura existência cotidiana e os defenda do desencorajamento. Em sua saudação final, o pontífice recordou que no último domingo a Igreja celebrou a festa do batismo de Jesus e afirmou ser sempre uma ocasião para repensar o sentido do próprio batismo. Pediu ainda que redescubram a graça que vem do sacramento do batismo e saibam traduzi-la nos empenhos cotidianos da vida. Antes da catequese, o Papa Francisco se encontrou com o patriarca ortodoxo de Antioquia dos Sírios, que atua no Líbano. Ano passado, o pontífice recebeu todos os líderes religiosos do Líbano e segue com esta preocupação e desejo de reunir forças para ajudar a população libanesa.
O Papa Francisco nomeou nesta quarta-feira Dom Magnus Henrique Lopes como novo bispo da Diocese de Crato, no Ceará. Dom Magnus tem 56 anos e estava à frente da Diocese de Salgueiro, em Pernambuco. Ele vai assumir o governo pastoral da Diocese de Crato, que estava sem bispo desde a nomeação de Dom Gilberto Pastano Oliveira para a Arquidiocese de São Luís, no Maranhão. Nomeado bispo em 2010, Dom Magnus escolheu como lema episcopal: tudo posso naquele que me fortalece. As chuvas torrenciais que atingiram Minas Gerais deixaram muitas cidades em situação difícil. Além dos prejuízos materiais causados pela água e a lama que invadiram dezenas de municípios, há também um risco para a saúde de seus moradores. O que parece uma brincadeira inocente pode trazer sérios problemas de saúde. Muitas doenças podem se propagar facilmente através do contato com a água e a lama das enchentes. O fenômeno das enchentes gera a possibilidade, o fenômeno da mistura de vários elementos aí que possibilita o contato com o ser humano, com águas de esgoto, lama, tudo isso carrega patógenos potencialmente causadores de doenças, né? Entre essas doenças está a leptospirose, causada por uma bactéria presente na urina dos roedores. Essa doença é causada pelo simples contato da bactéria com a pele do ser humano, tá? Os principais sintomas são febre, dores musculares, mal-estar, náuseas, vômitos. Podemos até degenerar para formas mais graves, com falência do sistema renal. Nessas situações também são comuns os problemas gastrointestinais. É possível que os alimentos e a água não estejam em condições adequadas para serem consumidos. Em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, que foi muito afetada pelas chuvas dos últimos dias, agentes de combate a endemias estão fazendo um trabalho nas ruas para orientar a população. No momento, nós estamos fazendo uma distribuição, de hipoclorito para poder tratar a água. Esse vidrinho aqui de hipoclorito. Em muitos locais está faltando água potável, então a gente está dando esse hipoclorito para isso. Em questão das orientações que nós estamos distribuindo para a população, é no caso da leptospirose. Então, se o morador tiver com algum tipo de sintoma, procurar uma unidade de saúde daqui de Sabará. Aquela pessoa que teve contato com água de enchente, ela deve ficar atenta para os sintomas, principalmente de febre, mal-estar, né? Até mesmo a presença de icterícia pode estar presente em algumas doenças. Depois que as águas baixam, os moradores precisam fazer a limpeza desses locais. E essa etapa também exige alguns cuidados para evitar contaminações. Aqueles objetos que podem ser recuperados após o contato com a água de enchente, com a lama, eles devem ser higienizados com desinfectantes, né? A gente cita aí os de maiores acessos, que é a água sanitária. A gente dilui numa proporção de 200 ml de água sanitária para 800 ml de água potável e desinfecta. Também é preciso lembrar que a água parada e os lixos arrastados pelas enxurradas são focos do mosquito Aedes aegypti. Agora vamos conferir a previsão do tempo para todo o país. Depois da temporada de fortes chuvas no Sudeste, que resultou em 341 cidades em situação de emergência só em Minas Gerais e mais de 700 pessoas desalojadas no Espírito Santo, a instabilidade enfraquece na região e o sol começa a deixar o tempo mais quente nos dois estados. Pancadas de chuva ainda são esperadas, porém com menos intensidade. Aliás, em todo o Brasil, o alerta de temporais diminui. A chuva mais intensa fica concentrada no norte, Mato Grosso, Goiás e nessa parte mais escura da região nordestina. Nessa quinta-feira, damos destaque para o sul do país. Uma onda solar inibe a entrada de frentes frias no Rio Grande do Sul, mantendo as temperaturas 5 graus acima da média histórica de janeiro. Os níveis de radiação ultravioleta estarão elevados na região, marcando entre 10 e 14, o que indica atenção extrema. Por isso, é importante manter os cuidados com a hidratação e proteção da pele. Um aviso de perigo em razão da forte onda de calor foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia para 216 cidades do Rio Grande do Sul, onde os termômetros podem passar dos 40 graus. A máxima em Porto Alegre pode chegar aos 35 graus à tarde, com estimativa de mais calor para o final de semana. Vamos conferir as temperaturas nas demais regiões. Manaus, máxima de 30 e mínima de 23 graus. Em Recife, mínima de 24 graus. Na capital federal, os termômetros marcam entre 25 e 17 graus.
E aqui no estado de São Paulo, máxima de 28 e mínima de 19 graus. Olha, após o grave acidente na cidade mineira de Capitólio, onde 10 pessoas perderam a vida no último sábado, o ministro do Turismo e representantes do Fórum Nacional dos Secretários e dirigentes estaduais de turismo se reuniram para discutir medidas de segurança para o setor. A reunião abordou ações como a realização de estudos geológicos para identificar eventuais riscos, a formalização de operadores turísticos e a capacitação de condutores do turismo náutico. A adoção de ações tem como objetivo reduzir a incidência de acidentes como o ocorrido recentemente na região de Capitólio, em Minas Gerais. Solicitamos ao Fórum Nacional de Dirigentes e Secretarias Estaduais de Turismo, Fornatur, que indique locais a serem analisados, a fim de possibilitar uma orientação mais efetiva contra perigos. Durante a reunião, os representantes do Fórum Nacional de Dirigentes e Secretários Estaduais de Turismo defenderam o empenho de estados pela adequada gestão de suas praias, rios e lagos. Já o governo federal prevê a criação do projeto Orla. Será um plano de gestão integrada destas regiões. A iniciativa tem o objetivo de harmonizar as políticas do turismo no cuidado com os espaços litorâneos, para garantir o cumprimento da função socioambiental e econômica dos locais. O Brasil é o 5º país no mundo entre os que mais registram vítimas associadas a eventos geológicos e geotécnicos, com mais de 41 milhões de pessoas afetadas e 42 eventos de grande magnitude ocorridos nos últimos 10 anos, de acordo com a Sociedade Brasileira de Geologia, SBG. Segundo este professor de geografia, Leandro Nogueira, o período de chuvas demanda uma atenção maior por parte do poder público e da sociedade civil. O atrito entre as partículas que formam esse paredão, ele vai diminuir. Então, a suscetibilidade a desmoronamentos, a tombamentos, ela se torna maior. Então, você precisa ter ali uma avaliação prévia, né, um controle maior do poder público sobre a área de visitação nesse período, inclusive proibindo em eventos de chuva extrema. Ainda segundo o professor, há uma ausência de profissionais qualificados da área de geociências nas prefeituras para conduzir estudos de avaliação dos lugares turísticos e monitoramento de áreas de riscos. São profissionais que poderiam avaliar restrições de uso e determinar procedimentos de segurança. O geógrafo ele vai fazer esse intermédio, esse meio de campo, né, entre a parte geológica, a parte estrutural e promover sim, um turismo de qualidade, com risco baixo. A seguir, helicóptero cai nos Estados Unidos com 4 pessoas que escapam sem ferimentos. E as novas regras dos cancelamentos de voos nos aeroportos. Estamos de volta com notícia internacional. Nos Estados Unidos, 4 pessoas, incluindo um bebê de 2 meses, sobreviveram depois que o helicóptero em que viajavam caiu do lado de fora de uma igreja no oeste da Filadélfia. Um vídeo feito por um drone obtido pela agência Reuters mostra destroços e restos do helicóptero ao lado da igreja metodista Drexel Hill, com socorristas e veículos de emergência no local. Além dos 2 tripulantes, o helicóptero transportava o bebê e uma mulher a caminho de um hospital da Filadélfia quando caiu nos degraus na frente da igreja. Segundo as autoridades, todos consideram um milagre que ninguém tenha ficado ferido e que nenhuma árvore ou linha de energia tenha sido derrubada no acidente. Agora vamos até São Paulo, onde está Danusa Rego. Vamos lá, a informação hoje é sobre o transporte aéreo. Boa noite, Danusa. Boa noite, Yara. Boa noite, Reinaldo. Boa noite para todo mundo que acompanha a TV Canção Nova. E aqui de São Paulo, a nossa equipe vem acompanhando de perto a situação dos cancelamentos e remarcações de voos. Desde o início do mês, as regras mudaram. E quem explica é a repórter Aline Mercio e o cinegrafista Rafael Tedesco.
Desde abril de 2020, quem comprava passagens aéreas era amparado pela Lei 14.034. Ou seja, caso desistisse de viajar ou resolvesse remarcar a viagem, poderia fazer isso sem a cobrança de multas, por conta da pandemia. Desde o dia 1º de janeiro de 2022, essa lei não vale mais e quem comprar passagens aéreas e resolver remarcar a viagem pode sim ser cobrado por isso. São válidas agora o Código de Defesa do Consumidor e a resolução da ANAC. A resolução da ANAC é muito clara no sentido de que se o cancelamento for feito pelo consumidor, ele deve estar sujeito a multas, a taxas, todas que devem figurar no contrato. Esse contrato é fechado no momento da compra. Se tiver um problema de saúde ou mesmo estiver com Covid-19, o consumidor pode recorrer para não voar e não precisar pagar por isso. Aquele consumidor realmente, da mesma forma que nós trabalhávamos antes da pandemia, que tem um atestado médico, tem uma motivação de força maior para não embarcar, ele tem uma orientação de fazer realmente isolamento, pelo Código de Defesa do Consumidor, haveria uma prática abusiva se a empresa imputá-lo uma multa, uma taxa. Então, é importante que tenha essa comprovação. Outra situação são os voos remarcados por conta de casos de Covid-19 na tripulação. Nessa semana já foram mais de 200 casos deste tipo. E nessas ocasiões, as companhias aéreas seguem as orientações da ANAC e devem dar assistências como alimentação e hospedagem aos passageiros. A partir da segunda hora, a companhia aérea é obrigada a disponibilizar uma alimentação. Após 4 horas de atraso, a companhia já tenta uma realocação, muitas vezes até utilizando outra companhia aérea, ou dependendo do horário, caso isso não seja possível, eles custeiam possíveis reembolsos, gastos com danos materiais e até mesmo hospedagem. Mas mesmo assim, se o passageiro considerar injusto o valor aplicado na multa de cancelamento ou não tiver essa assistência em caso de seu voo ter sido cancelado, é possível recorrer ao PROCON. Ele deve formalizar essa reclamação junto ao PROCON no nosso site. E a reclamação vai ser formalizada e encaminhada para a empresa para adoção das providências cabíveis. E a gente se despede hoje com uma notícia um tanto quanto curiosa. 58 mil objetos foram perdidos no metrô de São Paulo no ano passado. Nessa lista aparecem documentos, celulares, óculos e tantos outros objetos pessoais. O lado positivo dessa história é que 24% dos itens foram devolvidos aos donos, o que revela que a honestidade é um dos pilares do caráter de muita gente. Se você perdeu algum objeto e acha que foi nos trens de São Paulo, é só consultar a Central de Achados e Perdidos do metrô. Uma boa noite a todos e até amanhã cedo, às 9h30 da manhã, no Canção Nova Notícias, primeira edição. Até lá! Boa noite para você, Danusa, muito obrigado. Olha, vamos falar um pouquinho sobre virtudes, porque facilidade, domínio, alegria e uma vida livre. Já pensou em começar uma caminhada com essas qualidades? Isso tudo é possível graças às virtudes cristãs, que por vezes são deixadas de lado por nossas imperfeições, né, Yara? Pois é, Reinaldo, e apesar disso, é possível já no início do ano assumir esse novo estilo de vida. Ano novo, vida nova, oportunidade para recomeçar. Geralmente, nesse período, são muitos os objetivos que planejamos fazer. Mas como honrar todas essas metas? De modo simples, pela oração, podemos viver melhor. E as virtudes representam um caminho seguro para a vivência da santidade. Quando nós praticamos atitudes virtuosas, nós nos conectamos melhor com o nosso psicossocial, ou seja, com o nosso corpo, com o nosso biológico, com o nosso emocional, a nossa mente, a conexão com a mente e com a sociedade. E através do desenvolvimento das virtudes, essa também é uma forma muito potente da gente se aproximar a Deus. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a virtude é a firmeza na prática do bem. A pessoa virtuosa não pratica somente atos bons, mas dá o melhor de si para as pessoas. Que tal fazermos a diferença neste ano que se inicia, sendo melhores para o próximo? Eis aí a oportunidade. 2022 chegou e quem pode nos ajudar é o Pai das Misericórdias.
Humanamente você não tem força, às vezes, de vencer uma tentação. Tentação da comida, tentação do sexo, tentação da ganância. Mas, com a graça de Deus, a força humana fica potencializada e você consegue vencer aquilo. Então, é fundamental para o cristão ele rezar, se conhecer. Santa Catarina de Sena dizia assim: entra na cela do autoconhecimento. E falando em autoconhecimento, não custa nada reforçar. As 7 virtudes estão divididas em 2 grupos. As cardeais, que são prudência, justiça, fortaleza e temperança, e as teologais, fé, esperança e caridade. Conhecer o que eu preciso mudar este ano. Muito importante, a perseverança. Não desanimar. Esse é o mais importante. Né? Aquele que não é gênio, ele pode chegar numa boa eficiência pela perseverança. É o nosso caso. Pois é, um verdadeiro exercício espiritual. Eu estou trabalhando e exercitando na paciência. E você? A temperança, Reinaldo. Não é fácil, mas a gente consegue. Chega lá. A seguir, abono PIS/PASEP, que tem novo calendário aprovado. E a arte da renda irlandesa ensinada por missionárias aos moradores do Nordeste. Estamos de volta para falar sobre um produto que quase todo mundo gosta. Você já abriu um armário e neste armário encontrou chocolate guardado por muito tempo já vencido? Eu já, Reinaldo. E você comeu? Com certeza. A proposta da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos é permitir a venda de alimentos não perecíveis após a data de vencimento. Você comeria um produto vencido? Olha, eu fico com receio, né? Porque eu acho que tem toda a questão do controle, da vigilância sanitária. Então, se está fora da validade, a gente tem receio de comprar. Eu mesmo não comeria. Não, acho que não é bom, né, para a saúde. Por mais que as pessoas falem que tem um prazo de segurança aí depois que está falado que está vencido, acho que não é bom para a nossa saúde. Então, eu não compraria, não arriscaria isso. Hoje, no Brasil, vender alimentos vencidos é considerado crime e pode acarretar em multas e indenizações para o estabelecimento. Diferente da venda de produtos próximos da data de validade, que é permitido. O que há aí, referente até ao princípio da transparência, é que o fornecedor deixa o consumidor aí esclarecido daquilo que ele está comprando. A Associação Brasileira da Indústria de Alimentos quer mudar a forma do prazo de validade de alguns produtos. A ideia é indicar uma data preferencial para o consumo e permitir que alimentos não perecíveis sejam vendidos depois da data de validade. A proposta é que depois da data estabelecida, o consumidor avalie as características do alimento antes de consumir. O novo modelo não seria aplicado a produtos perecíveis, como carnes e laticínios, mas é preciso atenção quanto aos cuidados necessários ao consumo de alimentos vencidos. São alimentos que eles podem trazer riscos à saúde, tais como náuseas, diarreia, alguns tipos de dores de cabeça. Então, pode também levar a uma infecção alimentar. Os alimentos não perecíveis também têm um período estabelecido pela indústria de qualidade daquele alimento. Então, não que eles estão isentos, eles têm algum tipo de conservante ali presente que vão ter uma durabilidade por um período específico. Para valer, a ideia precisa ser aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e também pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ressaltando, isso vale para produtos não perecíveis. A partir de fevereiro, os trabalhadores brasileiros que têm direito ao abono salarial PIS/PASEP vão poder sacar o benefício. O montante a ser pago neste ano é de cerca de 21 bilhões de reais. Este ano, cerca de 22 milhões de trabalhadores brasileiros podem receber o abono salarial. A partir do ajuste do salário mínimo em 1º de janeiro, o valor do abono passa a variar de R$ 101 a R$ 1.212. O calendário com as datas dos pagamentos foi divulgado pelo Ministério do Trabalho. De acordo com as novas datas, os pagamentos começam a partir do dia 8 de fevereiro,
para quem recebe o Programa de Integração Social, o PIS, e a partir do dia 15 para os servidores públicos beneficiados pelo Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP. Tem direito ao benefício aqueles que, em 2020, exerceram atividade remunerada por pelo menos 30 dias, trabalharam com carteira assinada e receberam, em média, até no máximo 2 salários mínimos mensais. Estiverem inscritos no PIS/PASEF há pelo menos 5 anos. O seu empregador tem atualizado seus dados na Relação Anual de Informações Sociais. Para saber se tem direito, o trabalhador pode consultar no site da Caixa ou no aplicativo Caixa Trabalhador. O telefone 0800 726 0207 da Caixa também está disponível. Vale lembrar que é preciso ter o número do NIS, PIS/PASEP, em mãos. Vamos viajar então para o interior do Nordeste, mais precisamente para a cidade de Divina Pastora, em Sergipe, onde uma arte é ensinada pelas freiras missionárias da Irlanda. Este trabalho se propagou tanto entre os moradores que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, já reconheceu a renda irlandesa como patrimônio imaterial brasileiro. A renda irlandesa tem origem na Europa com os bordados do século XV. Na Irlanda, freiras aprenderam e, quando vieram em missão ao Brasil, ensinaram aos moradores de Divina Pastora, cidade a 39 quilômetros da capital sergipana. Aqui tem 70 mulheres que sobrevivem dessa arte. A característica marcante da renda irlandesa é a utilização do cordão de lacê, que vai dar volume às peças depois de prontas. Maria das Graças já tem mais de 40 anos na profissão. A maior dificuldade é só alinhavar o cordão no papel, no risco, né? E depois começa a ter o tecimento, primeiro vamos arrematar. A depender do tamanho da peça, as rendeiras passam meses confeccionando, como esta, que pode ser usada na cama ou como toalha de mesa. Foram 2 meses até ficar pronta. A beleza única dessa arte é o desenho elaborado com lacê. E depois é utilizado outro tipo de linha 100% algodão para dar os acabamentos mais detalhados. Uma arte que se aprende cedo. Micaelen tem 12 anos e aproveita as férias escolares para faturar uma renda extra. Eu gosto e para ajudar também a família, para comprar as coisas para mim. Para ajudar também, eu gosto. Dá para fazer vários tipos de peças. Blusas femininas, chaveiros, colares, passadeiras de mesa, bolsas. A pandemia forçou uma queda nas vendas, mas elas querem divulgar mais o trabalho. A venda está fraca, porque no momento só estamos aqui na Ardrim, porque o Centro de Arte em Aracaju fechou, né? A prefeita de Divina Pastora disse que tem planos para melhorar a divulgação dessa bela arte. Sempre impulsiono, mostrando a nossa renda irlandesa, não só no Brasil, e sim internacionalmente. E quem quiser conhecer de perto o trabalho das rendeiras aqui na cidade de Divina Pastora, muito fácil encontrá-las. Como estamos no Nordeste, uma terra quente, elas aproveitam a sombra das árvores. Estão aqui sempre trabalhando, recebendo os visitantes. A renda irlandesa, né, que hoje é um patrimônio cultural do Brasil, é a melhor renda do mundo, é considerada hoje, né? E parabéns às rendeiras, um trabalho belíssimo. Após o intervalo, a visita do Papa Francisco a uma loja de discos no centro de Roma. E o testemunho vocacional que marcou o Brasil na JMJ de 2013. O Canção Nova Notícias está de volta e com destaque para a campanha do projeto Dai-me Almas, que mantém este canal e a programação que evangeliza 24 horas por dia no ar. Graças a você, sócio e benfeitor, que acredita e ajuda a manter essa obra. Na Canção Nova, as notícias do Papa Francisco e da Igreja fazem parte do conteúdo jornalístico de cada dia. Vejam só, estamos com 34% de nossa meta para este mês de janeiro. Acesse clube.cançãonova.com e escolha a melhor forma de fazer a sua doação. A Canção Nova conta com você. Obrigado por sua generosa contribuição. O Papa Francisco visitou uma loja de discos no centro de Roma e surpreendeu a todos. Na saída, o Santo Padre ainda ganhou de presente um disco de música clássica.
Na noite de ontem, por volta das 7 horas, o Papa Francisco surpreendeu a todos ao visitar uma loja de discos no centro histórico de Roma, perto do Panteão. Durante 10 minutos, saudou a proprietária e abençoou o local, que foi recentemente reformado. O vídeo foi feito pelo jornalista Javier Martinez, da agência de notícias Homer Reporters. O pontífice era um antigo cliente do local e frequentava quando ainda era arcebispo de Buenos Aires. Toda vez que vinha à capital italiana, Jorge Mário Bergoglio se hospedava próximo à Stereo Sound. Ao sair, ganhou de presente um disco de música clássica. A proprietária afirmou que o Papa é um cliente antigo e que a visita desta terça-feira foi belíssima e repleta de humanidade. Só recordando que o pontífice já saiu do Vaticano para as visitas como esta. Em 2015, foi a uma ótica também no centro histórico de Roma para trocar a armação de seus óculos. Em 2016, foi ao ortopédico e a loja escolhida ficava desta vez mais próxima do Vaticano. E você vê que o Papa Francisco é um homem feliz, né? Vocação acertada, vida feliz. Expressão antiga, mas que se atualiza diariamente para quem faz a vontade de Deus. E nessa reportagem você vai recordar um testemunho vocacional que marcou o Brasil na Jornada Mundial da Juventude de 2013. Pois é, um chamado que contou com o estímulo do sucessor de Pedro. O mundo parou. Eu não ouvia o barulho das pessoas que gritavam. Eu não via os pássaros que voavam. Eu via o Papa. Um abraço, ato de carinho, amor, de ligação entre as pessoas. E quando esse abraço é responsável por impulsionar uma caminhada vocacional, a demonstração de afeto partiu nada mais, nada menos do que do Papa Francisco, o felizardo Natan de Brito. Na época, o menino foi até o Rio de Janeiro para participar da Jornada Mundial da Juventude em 2013 e não voltou mais o mesmo. Contemplar a presença de uma pessoa de Deus. É uma luz que se irradia do Papa Móvel, mas por graça e misericórdia, como eu disse, providência divina, ele se virou. E quando ele se virou, ele me viu na grade e me chamou. E aí eu então, não sei como, porque eu não tinha mais pernas naquele momento, fui em direção a ele, o segurança me levantou e ele me pegou nos colos. Com apenas 9 anos, Natan conseguiu abraçar o pontífice. Desde pequeno, ele já tinha um grande sonho, de ser padre. E o caminho, embora longo, já teve o primeiro passo dado. O menino que abraçou Francisco agora está em uma ordem religiosa. Naquele momento só pensava nisso. Nossa, eu estou vendo o Papa. Tanto é que eu não falei meu nome para ele, não sei nem se ele sabe meu nome, acredito que não. Eu só falei aquilo que veio no meu coração. E o que veio no meu coração foi de falar para ele: eu quero ser padre, eu quero ser sacerdote da Igreja de Cristo. Eu não ter falado assim. Natan ganhou do Papa uma cruz peitoral com autorização para uso. Anos depois, estampou uma campanha vocacional da CNBB. Hoje segue sua caminhada como postulante da Ordem dos Frades Menores em Rondonópolis, no Mato Grosso. E para essa missão especial, as palavras de Francisco seguem vivas no coração e na mente. Ele falou: ore por mim que eu oro por ti. E para quem não tinha expectativa nem de sequer vê-lo, essas palavras foram tudo. E depois foi só o momento de abraçar e cumprimentar e estar ali. A mãe recorda a aventura papal com nostalgia. Com o objetivo de ver Francisco mais de perto, faziam de carro o trajeto para Copacabana. Mas quando passou pelo bairro da Glória, percebeu que o Papa estava ali. Uma parada inesperada que se tornou inesquecível. Foi um momento de graça, né? O carinho de Deus de presentear o Natan com aquele momento e nos presentear também, né? Porque foi uma grande felicidade mesmo. A presença do Papa é uma presença muito iluminada. Padre Rivelino acompanhou de perto a família quando era cura da Catedral Nossa Senhora da Piedade, em Lorena, no interior paulista. Com carinho, ele lembrou dos tempos que conviveu com Natan, quem sabe em breve seu irmão no sacerdócio. E era um menino assim muito diferente de outras crianças, de outros meninos, né? Menino muito assim piedoso, de oração. Ele é aquele que tinha uma reverência incomensurável, principalmente para com a pessoa do padre, né? E para 2022, que só está no começo, uma mensagem de modo especial aos jovens. Todos nós somos vocacionados a algo. E o que é esse algo? É a santidade.
Que grande alegria e graça poder se encontrar com o Santo Padre. Pois é, foi um encontro marcante que fez florescer essa vocação. Que ele seja feliz nessa escolha e na sua caminhada vocacional. As notícias sobre a Igreja, o Brasil e o mundo, você também confere em nosso Instagram. Acesse lá, @CN Notícias. Assista em instantes, às 8 horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. A gente se vê amanhã, uma ótima noite. Boa noite, paz para você.